Hoje nós vamos ver, tchan! Chegamos agora no povo assírio, tan, tan. Chegamos agora no povo assírio. Por que eu tô falando isso? Gente, coloque-se no lugar do povo assírio. Venham comigo nesse raciocínio. Tá lá o rio Tigre e Eufrates, lindo, fértil. Primeiro, o povo sumeriano. Depois, o povo acadiano. Um escravizando o outro, né? Lutas, uma coisa super violenta, beleza. Terceiro, o povo babilônico. Gente, na hora que o povo assírio assume, eles já estão de saco cheio de ser subjugado. Então, o povo assírio é considerado, até hoje, o povo mais maldoso da face da terra, mais cruel. As torturas assírias, uma vez eu entrei no Google para estudar isso, gente, eu fiquei com aflição de ler o que eles faziam. Quando eles ganhavam de um povo, não era suficiente para eles subjugar esse povo, não. Escravizar esse povo, não. Eles cegavam, esfolavam vivos, sabe aquelas torturas que tem uns filmes que eu detesto, mas que fazem aquelas torturas, que coisa que a gente até pensa que é mentira? Não, é verdade. E uma vez pesquisando, há muito tempo atrás, quando eu ainda fazia Belas Artes, eu li num livro, enciclopédia ainda, hein? Uma coisa enciclopédica, eu li num livro que o violino foi um instrumento inventado pelos assírios e que eles fazem uma alusão da maldade dos assírios com o som do violino, que é aquele som que dói na alma da gente, sabe aquela coisa do violino? Pois é, louco isso também, né? Então, é o povo da guerra, o valor máximo dos assírios é a guerra. Eles têm uma crença muito mais material do que espiritual. Lógico que eles têm os igurates, têm os deuses, mas os deuses deles são mais guerreiros. A coisa dele é materialista, o valor deles é do aqui e agora. Porque eles não sabem se eles vão estar vivos para depois, noutra vida, entendeu? Eles não tem tempo de pensar noutra vida, não. A resolução deles é no aqui e agora. Por isso, eles vão ser um povo muito anatomista, ou seja, que eles vão ter um valor muito grande, dar um valor muito grande para a anatomia. Eles são grandes guerreiros, terão que ser, era obrigatório alistar. Né? O alistamento era uma coisa obrigatória. Então, anatomia, tanto neles quanto nos animais, né? A força física vai ser um grande valor. E essa questão do aqui e agora mesmo que eu falei, né? De resolver a coisa na guerra e de ter a coisa agora. Né? Então, eles não vão ficar rezando para depois, não. Eles vão fazer, tá? Olha aí, né? Não é à toa que eu pus aquela imagem ali atrás, ó. Porque já nessa época as crianças lutavam, todo mundo lutava, não tinha isso não. Então a gente vê às vezes as crianças, né, lutando, hoje a gente fica impressionado, isso é uma coisa de tempos em tempos, ó, vem na veia deles aqui, é cultural. Não que eu acho certo, né, mas eu tô falando que é uma coisa de muitos anos, cultural. E olha que interessante essa escultura de um rei importantíssimo, poderosíssimo assírio, chamado Assur-nasipal II. Olha essa escultura. Quando você olha essa escultura, o que muda radicalmente lá do primeiro rei Ebil, aquele intendente de Mari que eu mostrei lá no início, no povo sumeriano? O que muda radicalmente? Olha a cara do Assur-nasipal II. Né? Então, ele tem uma cara austera, soberana, arrogante, senho marcado, né? Não é aquela cara bonachona. Por quê? Porque aqui já é a expressão do poder, né? É aquele que luta, é o rei mau, que castiga, que tortura, né?
Então é uma coisa que já na figura humana a gente vê retratada. Outra coisa, a barba dele é muito geométrica, né? É aquela coisa talhada, né? Talhada mesmo. É o ângulo reto, é a coisa angulosa. Essa questão do ângulo, da vertical e da horizontal, que dão essa dureza do ângulo, é muito interessante, que é o contrário daquela forma abaulada, cilíndrica das primeiras esculturas que a gente viu na Mesopotâmia. Isso eu tô falando para vocês entenderem como é que as formas geométricas angulosas, elas são mais rígidas, e como é que as formas geométricas circulares, elas são mais suaves, mais movimento. Isso pode ser usado para muita coisa aí adiante. Beleza? Entendeu? Outra coisa que a gente pode perceber nessa escultura é que ele segura o cetro, né? E essa frontalidade e essa rigidez que essa escultura sugere. Nesse contexto, eles vão ser mestres nos relevos. Vão ser relevos e mais relevos esculpidos, contando essas batalhas, contando essas conquistas. Os reis são caçadores. Essa questão da caça é questão do poder também. Porque se ele ainda tem um animal com um oponente poderoso, até porque ele coloca o animal para protegê-lo em suas muralhas, etc e tal, ele considera um oponente. E aí, quando ele caça, é uma expressão máxima de poder, né? Ele mata o animal, ele subjuga o animal, ele é maior que o animal, então ele tem mais poder, né? Então, por isso, eles retratam isso num realismo impressionante. Adoro essa imagem do Assur-nassir-pal lutando com o leão. A gente vê ele num face-to-face com o leão, ele pega com uma mão, ele segura, né, o leão pelo pescoço, com a outra mão ele enfia uma adaga no peito do leão. Só que a gente há de convir que no leão, se a gente observar bem, tem uma seta na cabeça dele. Obviamente que os soldados dele já, né, amansaram o leão com uma seta com algum veneno, e aí ele vai e pega e num face-to-face mata o leão. Expressão pura de poder, né? O leão representado super forte, musculoso, para ressaltar que não foi de qualquer pessoa que ele ganhou, não. Foi do leão ali, ó, no face to face. Foram os assirianos que deram maior valor para a barba. Essas barbas eram feitas com pinças ou ferros, e aí eles faziam cachinhos em camadas, por isso que a gente vê isso, né, nessas representações. E elas eram feitas, enfeitadas com pó de ouro, com fios de ouro e perfumadas com amido amarelo, geralmente nas comemorações, né, geralmente nas ocasiões festivas. E era a expressão, então, máxima de poder, através também de luxo, né, de ostentação, com certeza. Esqueci de falar uma coisa. A partir do momento que a gente vê a questão do império, eles começam a construir palácios também. Então a gente tem arquitetonicamente dois elementos principais: a casa do deus, que é o zigurate, e a casa do rei, que é o palácio. Mas no povo assírio é que a gente vai ver os palácios mais grandiosos, mais ricos, maiores, mais poderosos. E nas entradas das cidades eles colocavam esses chamados touros alados, que são animais protetores, obviamente, por isso que eles estão nos portais de entrada, para proteger contra tudo. E eles são animais híbridos também. Na grande maioria eles têm cabeça de homem com a bárbara poderosa de rei, encaracolada, coroa, asas de águia, corpo de touro. Esse animal, ele tem tudo de bom. Ele tem a força de um touro, a esperteza, né, a liberdade de uma águia, mas ele tem a cabeça de um homem. O que isso mostra pra gente? A
consciência do homem já de uma certa maneira diferente do animal. Porque o homem, o que difere nós dos animais? Nós somos animais, mas nós somos animais racionais. A cabeça do ser híbrido é de homem, é uma cabeça pensante. Isso é para a gente entender que essa valorização e essa conscientização do homem como ser importante, diferente dos animais, ele, se reconhecendo, foi gradativa e começa aí. Essa é uma pista pra gente que eu amo, acho sensacional. Olha essa imagem ímpar, sensacional para fechar a nossa aula de arte assíria. Ela foi apelidada de a leoa ferida. Presta atenção nessa leoa. Ela foi ferida, ela já não aguenta mais, a gente vê isso pelas patas traseiras no chão. Ela ainda tenta se reerguer com as patas dianteiras. Ela tem as orelhinhas murchas, porque ela foi flechada, ela foi ferida, e ela urra de dor, mas ela ainda luta. Esse é o homem assírio. Essa é a representação do homem assírio, né? Ele luta, ele é da guerra, ele é do esforço, né? Da batalha. Mesmo morrendo, ele vai lutar, ele não vai se deixar abater, ele não vai se deixar conquistar. Gente, olha como é que a história explica tudo, mas através da arte é sensacional, né? É um espetáculo. Vamos combinar, gente? Então, vamos continuar. Próxima aula aqui que a gente vai ver aquela civilização que eu falei que era paralela, né? Que é a egípcia. São as duas grandes civilizações. Vimos a mesopotâmica, vamos ver a egípcia, tá? Conto com vocês. Espalhe aí, gente. Manda esse povo entender tudo sobre o ser humano comigo. Eu explico essa arte delícia. Curte aí, se inscreve, chama todo mundo. Escreve aí, gente. Vamos?